Henrique Mais Notícias. 7h07. Eu não vou fazer um comentário, não vou pautar esse assunto, até por orientação de rede, do incidente que atingiu meu amigo, companheiro de trabalho de todos os dias, também âncora deste jornal, Mark Souza, fazia uma reportagem para a TV Record no acampamento dos apoiadores do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em Curitiba. Quando ele ia gravar, acho que esse vídeo correu todo mundo, o Brasil inteiro recebeu. Ele foi hostilizado pelas pessoas que lá estavam. E o presidente do Sindicato dos Jornalistas do Rio Grande do Sul, a pretexto de, aspas, defender a integridade física do jornalista Mark Souza, orientou um profissional de imprensa que se retirasse do local onde estava a notícia. Eu não preciso fazer qualquer tipo de comentário mais amplo que não seja o que eu venho dizendo sempre aqui. O Sindicato dos Jornalistas, ele não defende o jornalista, o profissional de imprensa, não defende a liberdade de expressão. O Sindicato dos Jornalistas hoje funciona como um braço, mais um, do Partido dos Trabalhadores. A fala do presidente do Sindicato dos Jornalistas do Rio Grande do Sul é um absurdo, é um nojo, é abjeto. Sindicato dos Jornalistas, que em vez de defender o profissional de imprensa, defende os acampados, o réu, o corrupto, o lavador de dinheiro. Um partido que levou o país a uma notícia mundial da implantação do maior esquema de corrupção da história do mundo. Esse é o Sindicato dos Jornalistas. É só mais um incidente que reforça uma opinião que eu venho dizendo aqui, não de agora, mas há anos, desde que esse jornal entrou no ar. Não vou ampliar para além disso, nem preciso dizer que o Mark tem a minha solidariedade e a solidariedade de todos nós aqui da Jovem Pan, mas mais do que isso, nem preciso ir adiante. Está feito o registro e segue o jornal. 7h09. Lá no acampamento teve um homem baleado no fim de semana e a Prefeitura de Curitiba reforçou o pedido para que o ex-presidente Lula seja tirado, transferido da sede da Polícia Federal no bairro Santa Cândida e seja levado a outro lugar. Mark. O caso aconteceu na madrugada do último sábado. Imagens de câmeras de segurança de casas da região mostram que o homem que atirou contra o acampamento estava a pé. Ele atirou e saiu correndo. Jamile Demeterco, que é moradora da região, ouviu os disparos e chamou a polícia. Segundo testemunhas, um homem de 39 anos foi atingido no pescoço. A bala passou de raspão e ele chegou a ser encaminhado à UTI, mas já passa bem. Uma mulher também diz que foi atingida pelos estilhaços, mas não precisou ser hospitalizada. A Secretaria de Segurança Pública do Paraná abriu um inquérito para investigar o caso. Policiais recolheram cápsulas de pistola e ouviram testemunhas. A presidente do PT, senadora Gleisi Hoffmann, responsabiliza o juiz Sérgio Moro pelo ataque. O acampamento fica a 800 metros da Polícia Federal, onde Lula está preso há 24 dias. Eu preciso comentar o que diz a senadora Gleisi Hoffmann. Ela tem responsabilidade subjetiva pelo que acontece. A responsabilidade é dela. Ela preside o Partido dos Trabalhadores, ela infla o ódio. Foi o PT e Lula, sobretudo o ex-presidente, quem dividiu o país entre nós e eles. A investigação precisa ser feita para se descobrir quem foi que deu esse tiro contra o acampamento. O ambiente de ódio foi gerado, criado, foi fecundado, alimentado, criado e parido pelo PT. Esse discurso da senadora Gleisi de repassar a um juiz federal a responsabilidade por um tiro no acampamento demonstra por inteiro a que ponto chegou a degradação moral da senadora Gleisi Hoffmann. A senadora Gleisi Hoffmann deteriorou até como pessoa. Me desculpe a sinceridade. A fala de uma senadora da República, presidente de um partido político, atribuir
a responsabilidade por um tiro disparado contra o acampamento ao juiz federal que julga a Lava Jato é algo inqualificável. A senadora Gleice Hoffmann atinge o fundo do poço da qualidade política. A senadora Gleice Hoffmann hoje se inscreve como aquilo que há de pior na política brasileira. Eu não consigo enxergar ninguém entre toda a classe política brasileira que seja mais nefasta à democracia, ao Estado de Direito, ao livre funcionamento das instituições, à defesa de um judiciário livre, de uma atuação plena do Ministério Público e a liberdade de imprensa e de expressão do que a senadora Gleice. A presidente nacional do PT, que é paranaense e, infelizmente, representante do Estado do Paraná no Senado Federal, representa tudo aquilo que nós, como sociedade, devemos criticar na classe política. Que o Supremo Tribunal Federal seja ágil em julgar o caso Gleice. Não é mais possível que nós convivamos com um tipo de postura como o da senadora, que vai aproveitar, fazer um turismo, tomar um vinho e gastar o nosso dinheiro na ida ao Chile. Boa viagem. Aproveite, senadora. Vai. Seguimos. Depois do atentado, Denir, a Prefeitura de Curitiba pediu mais uma vez a transferência do ex-presidente, já que o fato motivou uma manifestação com barreira e fogo e interrompeu por horas o trânsito na região. A Avenida Mascarenhas de Moraes, quem conhece ali o Santa Cândida sabe, é uma das principais vias da região. Especialmente ali impediu a circulação das linhas do terminal do Santa Cândida. Então toda a região está sendo afetada. O prefeito Rafael Greca justificou a transferência, dizendo que ela é necessária porque o local oferece risco, transtorno à população, aos funcionários da própria PF e atrapalha a rotina e prestação de serviços aos brasileiros que precisam da emissão dos passaportes. A prefeitura, então, reforçando mais uma vez o pedido. Já são vários, Aninha. A PF oficialmente já pediu a transferência, os sindicatos delegados federais também pediu a transferência, a prefeitura pediu 2 vezes e os moradores da região cada dia mais preocupados com a situação. Como é que é o nome da juíza, Mark, que pode autorizar a transferência do ex-presidente Lula? É a doutora Carolina Lebos. Doutora Carolina Lebos, chegou a hora, né? Chegou o momento, né, doutora? Vossa Excelência pode tomar essa decisão, acolhendo o pedido, que não é só da Prefeitura, é da própria Polícia Federal, de transferência do ex-presidente Lula, tira da carceragem da Polícia Federal, manda para uma penitenciária, um lugar mais resguardado, onde seja possível se ter um mínimo de tranquilidade. Passou da hora. Cabe apenas à senhora acolher esse pedido e um abraço. E segue o baile. São agora 7h16. O momento é do ouvinte na Jovem Pan. Denir, muita gente comentando aqui a situação da senadora Gleice Hoffmann, essas declarações dela. O Cleiton, do bairro Atuba, aqui em Curitiba, diz assim: queria saber se ela pode falar o que quiser mesmo, Denir. Quem pode resolver isso? Ela pode e deve, né? O direito fundamental à liberdade de expressão não é um sobredireito, porque os direitos fundamentais eles estão todos no mesmo patamar, mas ele é pilar da democracia. Deixe Gleice falar exatamente o que quer, nós olhamos para Gleice e conseguimos entender exatamente o que ela pensa. A senadora Gleice hoje é uma pessoa muito perigosa para o país. Ela gera uma afronta plena ao Estado democrático de direito. Mas não será este microfone ou qualquer um de nós a propor que ela se cale. Ao contrário, a democracia se constrói ao enxergarmos o tipo de gente nefasta à própria democracia que a senadora Gleice representa. O Eduardo Corrente diz que, na opinião dele, a Gleice é perigosa porque ela excita a baderna e fala em não cumprir determinações da justiça. É isso, ela não tem nenhum tipo de apreço a um judiciário altivo e livre. Para ela, o judiciário só serve se for para alisar o PT. Se o judiciário condenar petista, daí é um judiciário golpista.
Senadora Gleice, olha, vou te dizer uma coisa, é responsabilidade nossa, viu? Foi o Paraná que criou Gleice para o mundo. O Fabiano Ribeiro aqui de Curitiba diz que ele tá de saco cheio dessa história de transferir o Lula para não causar transtorno. Tem que expulsar esses invasores da cidade, diz o ouvinte. Mas não dá, né, gente? Vamos pelo caminho mais simples. Manda pra penitenciária. Vai e interna no sistema penitenciário do Paraná para cumprir a sua pena. Ele não está cumprindo pena após cumprimento da sentença em 2º grau. O lugar de cumprir pena é na penitenciária. A língua portuguesa nos ajuda. Penitenciária para quem cumpre pena. Escolha uma, arrume uma sala de Estado Maior, interna o ex-presidente e vamos à luta, porque a democracia precisa da gente trabalhando, gerando riqueza para o país e nos livrar desse tipo de gente que mete a mão no nosso bolso. O que mais, Mark? O Júnior Brand, nosso ouvinte pela live do Facebook, diz, Deninha, que ele mora em São Paulo e um funcionário da empresa dele, que foi solicitado para trabalhar amanhã, diz que não vai trabalhar porque tem festa do sindicato aqui em Curitiba. Para você comentar como é que tá esses preparativos. Só para posicionar o ouvinte, as centrais sindicais trouxeram toda aquela estrutura das festas, onde eles sorteiam presentes, enfim, com palco grande, com artista, aqui para Curitiba por causa do Lula. Imagina o que vai ser a discurseira nas centrais sindicais amanhã. E você sabe que hoje, vindo aqui pra rádio, no meu caminho, eu quase atravesso a cidade para chegar aqui, vários ônibus de vários locais do país mesmo já estão parando nas ruas, inclusive. Tem muitas caravanas, Curitiba está sendo tomada por sindicalistas. Então, imagina o que vai ser a discurseira. Tem festa. Se for atração boa, não sei quem são os... Será que a gente consegue Bonovox. Vai estar o Bono. Se periga aparecer o Chico César aí. Bonovox e Chico César. Onde não tá tinha feito nada, eu quis. Mas essa música dele é boa. Eu também acho essa música sensacional. Essa música se chama À Primeira Vista. O Chico César. Essa música é linda, maravilhosa. Eu gosto até da Mama África. Tem a Mama África aí, Terribas? Mama África fez sucesso nos anos 90, né? Tocava na novela da Globo. É uma música super legal. Mama África. A minha mãe é mãe solteira. Eu gosto do Chico César. E a Daniela Mercury, quando gravou A Primeira Vista, estragou a música mesmo. A Daniela já estragou a música de várias pessoas. Já estragou a música do Herbert Viana. Estraga a música de todo mundo. Mas essa em particular ficou bem ruim com a Daniela Mercury. Porque o Requião prometeu que o Bonovox ia aparecer nos atos em defesa do ex-presidente Lula em Porto Alegre. E quem fez o showzinho lá foi o Chico César. Então eu não sei quem vem pro show aqui. Se for alguém bom, periga a gente aparecer lá. A gente vai mascarado. Coloca algum tipo de... né? Boa. Que o ambiente de intolerância tomou conta aí do movimento sindical. O movimento sindical também é braço do PT de não aceitar a liberdade de expressão. Tudo que eu disse da senadora Gleice Hoffmann vale para os sindicatos. Você pega e traduz ali. Também é braço do PT, também não tolera a imprensa livre, também não quer um judiciário altivo e assim por diante. Denis, só para registrar aqui, temos ouvintes internacionais hoje, Oba. tá? Um deles é o Sarandi Carvalho de Borba. Ele está diretamente de Lisboa nos ouvindo aqui pela live do Facebook. Um abraço pro Sarandi. Lisboa. Hoje, segunda-feira, dava pra dar um pulinho. Assim, ó, anda um pouquinho, vai lá em Belém, comer um pastelzinho de Belém, quentinho, na hora, uma Coca-Cola gelada. Meu, sabe, eu tenho um negócio meio assim, um pé atrás com aquela sardinha que eles comem lá em Portugal. Eu não tenho pé atrás com nada do que eles comem em Portugal. Que eles comem não, em Portugal, é tudo que bom, é muito, eu não sei, eu acho meio estranho aquela sardinha, o resto eu acho maravilhoso. Bacalhau vai, né? Bacalhau vai, mas a sardinha eu acho meio estranha. Eu não. Você que é uma pessoa horrível. Eu não sou Eu não faço média! A pessoa tá pedindo essa aí. Não faço média, seus miseráveis. Ai, Jesus. E a presidente Dilma, tá aí, terrível? O presidente Dilma tá aqui dando bom dia. Muito bom dia a todos. Muito bom dia a todos. A gente vai fazer um intervalo agora e na volta vamos abrir o bloco falando de Antônio Palocci. Denian, só pra deixar o ouvinte na expectativa, além do Palocci, vai falar muita coisa, tem delação nova na área, viu? Rique Mais Notícias.
7h28, 7h28. O ex-ministro Antônio Palocci contou à Polícia Federal, ouça aí, ouça o que disse Antônio Palocci, que ele entregou pessoalmente, não foi por terceiros, foi ele, Palocci, e ele entregou pessoalmente dinheiro vivo ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Quem tá falando não é o inimigo do PT. Quem está falando é o Palocci, fundador do partido. O homem da cozinha do ex-presidente. O homem que foi ministro de Lula e de Dilma. Palocci disse que levou dinheiro vivo ao ex-presidente Lula. Qual é, Mark? Segundo Palocci, as entregas aconteceram quando Lula ainda era presidente no fim de 2010. Pessoalmente, o ex-ministro teria levado até Lula pacotes de dinheiro vivo, alguns com até 50 mil reais, para o petista pagar despesas pessoais. Palocci disse que marcava por telefone, diretamente com Lula, a hora e o local da entrega do dinheiro. Como ele não dirigia, um assessor o levava até o ponto de encontro. A Polícia Federal deve agora tentar ouvir esse motorista, que pode aí se transformar em uma das principais testemunhas contra o ex-presidente. O ex-ministro entregou uma lista completa com os dias e horários das entregas para Lula. A polícia vai pedir a quebra do sigilo telefônico dos dois para comprovar as ligações que teriam aí combinado os repasses. Os delegados também vão usar registros de localização geográfica dos celulares e cruzar agendas públicas. Palocci contou ainda que seu principal assessor, Branislav Kontik, que já foi preso pela Lava Jato, também teria feito entregas de dinheiro a Lula. O ex-ministro também disse que Lula era sócio dele em vários contratos que a consultoria, projeto que pertence a Antônio Palocci, fechou com grandes empresas. Palocci afirmou que boa parte desses contratos eram falsos e só disfarçavam entregas de propina. A contabilidade e extratos bancários da empresa podem ser periciados. Chamado de italiano nas planilhas de propinas da Odebrecht, o ex-ministro da Fazenda e da Casa Civil dos governos Lula e Dilma fechou acordo de delação premiada com a OPF em troca de redução de pena. Ele também está relatando esquemas de corrupção envolvendo Dilma. Ela, no caso, teria participado de uma reunião que acertou propina para a campanha de 2010 com estaleiros que construíram sondas de exploração do pré-sal. Antônio Palocci vem para contar os bastidores de um ambiente em que somente ele frequentava. Há bastidores que eram tão íntimos da administração federal e das relações políticas de Lula e Dilma que só Palocci frequentava. Palocci era um homem de dentro de casa. É o homem da cozinha, o homem que abre a geladeira da casa da gente. A gente sabe como é que é isso, né? Tem gente que entra na nossa casa, fica pela sala, tem gente que vai na cozinha, abre a geladeira, pega lá água, refrigerante, cerveja, serve, bebe. Tem gente que tem tanta intimidade conosco que já entra sem pedir licença, já vai entrando, é dono de casa. Não tem isso, Terribas? Tem. Não tem gente que na casa da gente fecha a porta da geladeira com o pé, assim. É, e tem gente que fica em casa e a gente sai. E a pessoa fica lá, dona da casa. O Palocci era assim. É esse que está fazendo a delação. Ele já entregou Lula dizendo que remeteu pacotes de dinheiro vivo, dinheiro da corrupção. E tem tonto acampado, batendo palma. Não me surpreende que os petistas façam uma defesa ensandecida do corrupto, porque é o que restou. Você precisa de um discurso, uma narrativa. Mas o que me deixa estupefato é que tem gente que é tonta. É tonto mesmo. É a turma do sorvete. Sabe qual é a turma do sorvete? Tontão. Sabe qual é o do sorvete? Você dá o sorvete, o cara, em vez de chupar, dá na testa. Sabe o sorvetão? Tem gente que é sorvetão. Tá aí o Palocci, pra ver se abre o olho da turma do sorvete. 7h33. Quem que vai delatar, Mark? Renato Duque. Ele era operador de propinas do PT, segundo o Ministério Público Federal. Vamos relembrar que em 1 minuto ou 20, o PT loteou a Petrobras. Pegou lá a diretoria internacional, deu pro Cerveró roubar pro PMDB. Pegou a diretoria de abastecimento, deu pro Paulo Roberto Costa roubar para o PP.
e pegou a diretoria de serviços e colocou Renato Duque para roubar para o PT. Então o Duque era o cara oficial do PT para fazer os esquemas de corrupção. Ele era parceiro do Vacari. Vamos só lembrar, quem foi que nomeou essas pessoas? Luiz Inácio Lula da Silva. Muito bem. E o Duque vai delatar, ele já fechou um acordo com procuradores italianos, porque o crime é internacional, então para ele não ser processado na Itália, ele fechou um acordo. Esse acordo já teria sido homologado pelo juiz Sérgio Moro, esse acordo com os procuradores italianos, e também negocia, de forma bem avançada inclusive, uma delação aqui com os procuradores brasileiros da Força Tarefa, vai falar os bastidores do que roubou da Petrobras e entregou para o PT. Mas segundo a STF, Denian, isso não tem nada a ver com a Petrobras, viu? Pois é, agora a delação será feita bonitinha dentro do trilho da Petrobras, sem fugir 1 milímetro. Vai, STF. O STF tenta melar a Lava Jato busca forças lá no seu âmago para sobreviver a um ataque da bancada do PT no Supremo Tribunal Federal. 7h35, amanhã é dia do trabalho. Hoje é o último dia do prazo para a entrega da declaração do imposto de renda. Daí nós separamos uma notícia aqui para que a gente tá a fim de estragar a tua segunda-feira, a tua véspera de feriado. A gente vai te tirar o restinho de paciência que te resta. Enquanto você trabalha, nós todos trabalhamos para sustentar uma máquina pública do tamanho de um elefante, para partidos políticos convertidos em organizações criminosas meterem a mão no nosso dinheiro. O governo achou por bem que deveria dar o nosso dinheiro caro, para aliados de esquerda pelo mundo. E agora a conta chegou. Conta aí, Mark. O fato de ter que pagar impostos ao governo já revolta muita gente, já que o brasileiro precisa pagar praticamente 2 vezes pela saúde, segurança e educação. Por exemplo, é o plano de saúde, a escola particular, a segurança do condomínio, como explica João Eloy Olicheni, presidente do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação. Agora escuta essa. Depois do acerto de contas do brasileiro com o governo, por meio do pagamento do imposto de renda, na quarta-feira, o Congresso deve votar a inclusão no orçamento da União de uma despesa extra de 1 bilhão, com B de bola, 1 bilhão e 300 milhões de reais. O dinheiro será usado para cobrir um calote da Venezuela e de Moçambique, que deixaram de pagar empréstimos feitos quando Lula era presidente. Na época, Lula dizia que os economistas que criticavam os empréstimos eram conservadores. Denise, se o governo não cobrir essa dívida até o próximo dia 8 de maio, o Brasil será incluído na lista de caloteiros do sistema financeiro internacional. O ex-presidente Lula pegou o nosso dinheiro e mandou para a Venezuela para financiar a ditadura chavista. A Venezuela, como esperado, não pagou o dinheiro que nós emprestamos. Emprestamos não, né? A gente repassou o dinheiro lá sem nenhuma expectativa de receber de volta. Daí nós vamos retirar, sabe da onde? Do trabalhador. O dinheiro sairá do fundo do trabalhador para pagar a dívida que a Venezuela não nos paga. Venezuela e Moçambique. Você está entendendo onde o PT nos meteu? 1 bilhão e 300 milhões de reais do nosso dinheiro, do fundo do trabalhador, será usado no orçamento da União para tapar o rombo deixado pelo não cumprimento da contrapartida de um dinheiro que nós mandamos para a Venezuela. E tem gente acampada batendo palma. Parabéns aos envolvidos. Né? Você se sente à vontade com isso, Mark? Soubesse quanto eu tô pagando de imposto de renda, né? E dinheiro vai para Moçambique, vai para Venezuela. Vem mais uma conta aí daqui a pouquinho. Pode escrever. Porto de Mariel, em Cuba. Ah, certeza. Certeza. A gente financiou a Venezuela, Cuba. Os amiguinhos, né? É isso aí. 7h40, 7h40. Sabe que o doutor Olímpio de Sá Sotomayor Neto,
ex-procurador-geral de Justiça do Paraná, um dos mais conhecidos integrantes, membros do Ministério Público aqui do Estado, tem contra si instaurado um processo administrativo. Quem instaurou o processo foi o CNMP, o Conselho Nacional do Ministério Público, que vai apurar supostas irregularidades num discurso do procurador Olímpio de Sá Sotomayor durante um evento. Fala aí, Mark. Durante uma apresentação no Congresso da Promoção da Igualdade Racial do Paraná, o procurador encerrou sua fala com um fora Temer, o fiscal da lei descumprindo o regimento interno de procurador. Nós entramos em contato com o procurador para saber qual é a intenção dele com a fala. Ele não quis gravar a entrevista e nos encaminhou um documento que enviou para o Corregedor Nacional do Ministério Público, em que ele justifica que as falas políticas de Michel Temer devem ser repudiadas por alguém que acredita no Estado democrático de direito. E ele elenca 10 questões que, na opinião dele, ofendem a cidadania de uma forma mais significativa, como a omissão do Estado ao se recusarem a auditar uma dívida pública e a falta de recursos para o atendimento aos direitos da criança e do adolescente. De acordo com o Conselho Nacional do Ministério Público, o procurador pode ter incorrido em uma infração disciplinar e a punição para o caso seria uma advertência. Trocando em miúdos não vai dar em nada. Juristas saíram em defesa do procurador com um abaixo-assinado, desembargadores, advogados e profissionais de ministérios públicos de outros estados justificam que o membro do Ministério Público não perde o direito à cidadania em função do cargo e, portanto, podem se expressar publicamente sobre a situação do país. Eu concordo. Deixa o doutor Olímpio, quem quer que seja, falar o que quiser. Mas no evento oficial? Deixa, Marcos. Sabe por quê? Vou dizer por quê. Nós conhecemos as pessoas a partir de suas manifestações públicas. O que o doutor Olímpio fala dentro de casa, nós não alcançamos. Quando o doutor Olímpio, num ato público, externa o fora Temer, a gente consegue entender a postura ideológica do doutor Olímpio. Eu nunca vi o doutor Olímpio gritar fora Lula ou fora Dilma. E Lula e Dilma levaram o país à bancarrota. Apenas para citar essa gestão, que é a que Michel Temer está incluído, né? É bom a gente lembrar que Temer apareceu como vice de Dilma por mão do Lula. É o legado de Lula ao país. Eu nunca vi. Defendo aqui a liberdade de expressão do doutor Olímpio com todas as forças. Que ele não receba sequer uma advertência. Que ele tenha elevado o seu direito à liberdade de expressão. E com isso nós conhecemos perfeitamente de quem é e como se comporta o doutor Olímpio de Sá Sotomayor Neto. É assim. Por um mundo melhor, com mais transparência. Daí a gente sabe ideologicamente para quem é que vai para lá e para cá e conhece, sobretudo, também a sua atuação no Ministério Público, como se dá e de que forma se dá. Viva a democracia! A democracia se estabelece a partir daquilo que nós sabemos das pessoas. Defendo aqui que não ocorra nada com o doutor Olímpio. Rick Mais Notícias. Rick Mais Notícias aqui na Rede Jovem Pan. Muito obrigado pela sua audiência. As maiores centrais sindicais do Brasil se reúnem aqui em Curitiba amanhã, no dia 1º de maio, para as comemorações do Dia do Trabalhador. Normalmente, esse grande evento das centrais sindicais, ou os grandes eventos, se dão em São Paulo. Dessa vez, por força da prisão do Lula, que é o grande herói da turma, eles resolveram trazer toda a estrutura aqui para Curitiba. E daí, Mark? De acordo com a CUT, que é a Central Única dos Trabalhadores, o ato deve reunir centenas de pessoas na Praça Santos Andrade, enquanto em outras edições do ato, os sindicalistas fizeram pedidos em defesa dos trabalhadores, como no ano passado, a reforma trabalhista e da Previdência. Neste ano, a manifestação é para pedir a liberdade do ex-presidente Lula. Políticos como os senadores petistas Gleisi Hoffmann, Lindenberg Farias e Paulo Pimenta, que é deputado federal, já confirmaram a participação no evento. Mas a Gleisi não foi pro Chile? Não, diz que ela vem pra falar do Lula no evento. Ai, que bom. E o Paulo Pimenta vai estar aí também. Gaúcho, né? Então. É pela mão dele que aquele sujeito lá virou presidente do sindicato dos jornalistas do estado do Rio Grande do Sul. É tudo da mesma turma. Eles são todos da mesma grey. Todos são da mesma grey. 7h49. O momento é do ouvinte na Jovem Pan.
O ouvinte, final do telefone 2298, não colocou o nome, diz que ele concorda que o procurador não perde a cidadania, mas poderia se manifestar sobre a sua ideologia? Pergunta ele, Daniel. Eu acho que tem que deixar se manifestar sobre tudo. Daí a gente conhece. O Cláudio de São José dos Pinhais, não dá pra pagar a conta do empréstimo venezuelano com a grana arrecadada na Lava Jato? É que não deu ainda, é muito dinheiro que tem que pagar na... Não, e outra coisa, né? O dinheiro da Lava Jato tem dono, é a Petrobras. Tem que devolver de onde foi roubado o dinheiro, né? O dinheiro foi roubado da Petrobras, tem que devolver pra Petrobras. O Alfredo Og, do bairro Capão Raso. Bom dia, Daniel. Vai perguntar pra Gleisi por que a Venezuela e Moçambique não estão pagando a dívida? Pergunta ao Lula ladrão, segundo ele aqui. Eu ia perguntar pra Gleisi. Você acha que adianta? Se doaram o nosso dinheiro, repassaram... O Brasil não tem dificuldades, né? A gente não enfrenta dificuldade alguma no país, né? Tá tudo bem no Brasil. Aí a gente vai e doa 1 bilhão e 300 milhões. O dinheiro não volta e tá tudo certo. Sabe que nossos ouvintes são sempre bem humorados, Daniel? O Max de São José disse que Lula não vai ter o 1º de maio solidário, e sim o 1º de maio solitário, lá na salinha dele na PF, na torre da PF aqui em Curitiba. O ouvinte final telefone 3993 diz que a saída para tirar manifestantes e Lula de Curitiba é construir às pressas, com o dinheiro da corrupção, um presídio lá no sertão e todos irem para lá, diz o ouvinte. Também tem muita gente aqui na live do Facebook hoje. O G. Júnior diz que se um membro do MPF pode emitir opinião política, por que o comandante do Exército não, Daniel? Não, mas não se trata disso, são coisas diferentes. Opinião política, o comandante do Exército pode emitir. O que o comandante do Exército não pode fazer é falar para a tropa e no sentido ao avesso daquilo que é a sua atribuição constitucional. São situações completamente diferentes. Não dá para misturar o alho com o bugalho. Sobre os ouvintes, Marco, eu recebi aqui do nosso ouvinte de todos os dias, nosso amigo Fábio Scraba. O Fábio tá afim de sacanear mesmo. Ele mandou uma foto de um prato com uma maionese caseira batida agora. Diz ele que a maionese será degustada amanhã no churrasco do dia do trabalho. E ele fez a foto da maionese e mandou. Pra que isso? Essa ignorância, essa hora da manhã. 7 horas e 52 minutos. Uma maionese dessa num pão com tomate, hein, Terribas? Pão, maionese e tomate. Deu. Pão, maionese e tomate. Abraça essa tese, tu vai ver que bom que é. Pão, maionese e tomate. E fechou todas, não precisa mais nada. Mas cebola, qual maionese? Não? Cebola é bom. Mas qual maionese? É que maionese é aquela que tem batata junto? Tipo de... Não. A maionese é só maionese. Não, o Mário que pergunta se colocar uma cebola ainda dá crocância, aí fica espetacular, né? Um pãozinho novo, maionese, um tomate e cebola, fechou todas. Daniel, aí diz o Fábio que o churrasco não é amanhã, é hoje. Pior ainda. A provocação é pra hoje, não é nem pra amanhã. Sabe que pra nós é de trabalho normal, né, Daniel? Daniel veio até engravatado. Amanhã a gente trabalha normal, hoje trabalho normal. Daniel até tentou ali não fazer comentário na televisão, mas não teve jeito, vai trabalhar. Balão na televisão, hoje não deu, tô todo engravatado. Daniel, o nosso ouvinte aqui na live, o Marco Antônio Leitão Proença. Hoje eu tô tipo o Boechat, eu tô de como é que fala? De calça de moletom com camisa boa, assim, pra cima. Se aparecer, tá só com a camisa bacana, entendeu? Como diria no Rio Grande do Sul, tu tá de calça de abrigo. Tá? Isso, calça de abrigo, só que a camisa tá tranquila, assim, entendeu? Aí... tá de camisa jeans, transadinha e calça de abrigo. E calça de abrigo. Tá bom. O nosso ouvinte aqui, o Marco Antônio Leitão Proença, pergunta, Daniel, se você é surdo de um ouvido. Você é surdo de um ouvido? Não, explicar pro ouvinte por que ele pergunta isso. Lá no Face, dá pra ver aqui a gente falando. E o Daniel usa um fone de um lado e o outro não. Ah, sim. Daí ele tá perguntando se é surdo de um ouvido. Sabe por quê? Pera, tem resposta aqui, ó. Resposta dele é essa aqui, ó. Vai te catar. Vai achar um pia de louça pra lavar. Vai achar um pia de louça pra lavar. Boa, Jane. Jane é maravilhosa. Mandou a vinheta pra gente. Sensacional. Sabe o que é? É aquela coisa de jornalista velho. Quando eu comecei a fazer rádio, lá no tempo do Barbacena, o som era um som muito ruim. Daí eu aprendi com Milton Ferretti Jung. Colocava uma mão assim,
a mão... O perto Milton do- Jung, aquele pra da, voltar. o pai do Milton Jung, da CBN. da CBN, é um radialista histórico do Rio Grande do Sul. E ele, quando lia o noticiário, o Milton Jung tinha uma voz assim. Porto Alegre. Sabe essa voz tipo do Jornal da Manhã, da Jovem Pan? Repita. Essa voz assim que parece voz de trovão. E eu ficava vendo o Milton Jung falar. Eu não trabalhava diretamente com o Milton Jung, isso no tempo que visitei demais, estudava, fazia estágio voluntário na Rádio Guaíba de Porto Alegre. E o Milton Jung colocava a mão assim, ó, Mário. Experimenta colocar, faz isso agora. Tira um ouvido teu e fala agora no rádio com a mão assim, você vê uma coisa. Fala aí. É, dá diferença mesmo, olha Tá só. vendo, ó? É coisa de radialista A voz velho. volta. Pois É. Faz aí, Terribas. Não, eu Você vê. sei, porque a voz volta. A voz volta e aí depois Fica mais encorpada, Fica né? mais encorpada. É. E aí depois disso, todas as vezes que eu usei fone, eu deixo um ouvido com o fone para eu ter o retorno e o outro para eu ter o ouvido natural, para não sair gritando e tudo. É uma... Mas parece que eu sou surdo de um ouvido só. Mas é coisa de velho. Ó, o Terribas tá bonitinho com o fone com os dois ouvidos. O Mark usa os dois ouvidos no fone. E o idoso de quarentão aqui usa... Não, mas é Uma que, mão assim. é que eu não fico só falando, né? Eu tenho que operar as trilhas, então você tem que ouvir perfeito, né? Agora arrumaram essa vinheta aí pra debochar de mim. Aquele dia que eu fiquei brabo. Parabéns ao Elcio Koleski que vai ver o Michael Jackson. Ah, genial! Maravilhoso! Maravilhoso! O que mais, Mark? O ouvinte final, telefone 3475, diz que o Terribas é Nutella, não come pão com maionese de tomate. O que tem a ver, cara? Não tem nada a ver. Terribas, é que o ouvinte conseguiu perceber que tu é Nutella. Nada a ver. O Nossa! Terribas só come maionese gourmet com ovos caipiras, não é Não, isso? nada a ver, nada a ver, nada a ver. Não tem nada disso. O que mais, Mark? O ouvinte aqui dizendo que vocês estão todos errados aqui, nós estamos todos errados. Que não, o churrasco amanhã não tem maionese, tem mortadela. Mortadela. Mortadela assada. Também tem a participação. Hoje no café da manhã eu vou comer um pão com mortadela. Não pão quero com nem mortadela. saber. Tem vários ouvintes mandando a mesma piada aqui do zoológico. Posso ler, Daniel, no ar ou é muito pesada? Que esse jornal E não vários ouvintes mandaram a mesma piada. tem... Esse jornal não tem mimimi? Manda ver. É, um deles é final telefone 9757, colocou aqui o nome, Diego Ramos de São José, mas é só um deles, vários mandaram a mesma, que dizendo que todo mundo quer ver o Lula, né? É, tem caravana lá, o pessoal do mundo inteiro, os políticos todos, enfim. Então dá pra colocar ele num lugar aberto, público, com grade assim, com jaula, ele fica lá, o pessoal passa e olha ele e tal, enfim. Pode ser uma solução, zoológico, Me deixa de passeio fora. público. Olha aqui, ó. Me deixa de fora desse seu mau De sentimento. fora desse seu mau sentimento. Você é uma pessoa horrível. Esses ouvintes horríveis aí que ficam... O Claudemir Peregrino dizendo que você é gaúcho de apartamento, né? Que ele duvida que tu sabe fazer um churrasco. É, tá errado. Olha, Eu sei. tem um vídeo. Ah, não vem falar do vídeo. Eu Tem sei. um vídeo. Tem um vídeo. Digita aí, Denian Couto, no YouTube pra tu aprender a fazer costela, se eu não sei fazer. Ah, tu acha o quê? Que eu não sei fazer costela, ô mané? Me deixa de fora desse seu mau sentimento. O Denian sabe assar a costela assim. Me põe, Terribas, põe aí a minha vinheta. Aqui, Eu gostei ó. da minha vinheta. A tua vinheta é essa daqui, ó. Chama Um Pia de Louça, ó. Vai te catar, vai achar um pia de louça pra lavar. Essa é a minha vinheta agora. Vai achar um Tem pia eu, de tem louça vinheta. pra lavar. Vamos embora com a Dilma? Com a Dilma? Vamos. Mas eu gosto do outro lá, que a gente não entende. Vai. Essa aqui, ó. Eu lamento e acho que o Brasil deve uma explicação a todo o povo brasileiro. Nós devemos essa explicação. O Brasil deve uma explicação a todo o povo brasileiro. Nós devemos essa explicação. Eu fico tipo um minuto assim, ó, Mas parado. vocês não viram um vídeo que eu mandei pra Meu vocês? cérebro tem tchutchu. Eu mandei pra vocês dois. Um vídeo da presidente Dilma dando a entrevista na frente da Polícia Federal. Um outro trecho. Você não abriu o vídeo que eu te mandei, né, Não Terribas? vi. Olha a cara dele. A gente manda as coisas no WhatsApp, ele não vê. Eu acho que eu tenho aqui, peraí. Terribas, não ó, vi. você é uma pessoa Você é horrível. uma pessoa. Eu vou Você é uma assistir. pessoa- Ele tem um Nossa. paradeiro certo. E ao que se sabe... Não, e ele prisão está- é restritiva. Como é que ele vai ter uma prisão não restritiva? Alguém explica isso pra mim, por favor. É uma prisão Ai, livre, é a nova pô. prisão. É uma prisão humanitária. Ela presidiu o Brasil. O incrível não é a presidente É Dilma que ela falar. conseguiu presidir o Brasil. Ela presidiu o Brasil. É impressionante. Parabéns aos envolvidos. Vamos nessa? Vamos embora. Então tá bom. Amanhã, feriado, Estamos 1º de de volta. maio, todo mundo trabalhando aqui. E você aí do outro lado do rádio trata de acordar cedo porque a gente quer falar pra bastante gente, É isso aí. né? Tchau.